E aí, pessoal, beleza? Tranquilão? Olha, hoje nós vamos começar a brincadeira observando cadeias, pirâmides e teias. É lógico que você está relacionado, né, com a ecologia. E o que você quer saber? Olha, eu quero saber o que é uma cadeia trófica, né? Primeiro, que nome é esse, né, de trófico? Gente, olha só, cadeia trófica. O trófico está lembrando isso aqui, ó, autotrófico, heterotrófico. E o que significa isso? Isso aqui é o tipo de nutrição. Olha, se você estiver trabalhando com uma cadeia trófica, você está num sistema linear de alimentação. É um indivíduo que comeu o outro, outro que comeu o outro, outro que comeu o outro, outro que comeu o outro, né? Mas, para você poder entender essa brincadeira, é necessário lembrar o seguinte: existem duas formas básicas de tipos de nutrição, né? Quais são? O autotrofismo e o heterotrofismo. Olha, vamos lembrar de uma definição bem simples. Galera, o que é o indivíduo que é heterotrófico? Aí você dizia o seguinte, ó, ele não produz o próprio alimento, correto? Não produz o próprio alimento. Então já sei o que é trófico. Trófico é alimento. Hétero é diferente, trófico, alimento. Não produz o próprio alimento, né? Em contrapartida, o que você me diz sobre esse tal de autotrofismo? No autotrofismo, o indivíduo produz o próprio alimento. Olha, produz o próprio alimento. Então olha só, pessoal. Quando você verifica essa produção do próprio alimento, repare que eu tenho duas reações importantes a relembrar. Galerinha, primeiro, a mais importante, né? Aquela organização que é chamada de fotossíntese, ok? Não, né? Uma brincadeira que é chamada de fotossíntese. E existe uma brincadeira que é chamada de quimiossíntese, ok? A quimiossíntese. Pessoal, o que eu tenho na estrutura de fotossíntese e quimiossíntese? É fácil você sempre observar isso aqui. Olha, tanto na fotossíntese quanto na quimiossíntese, sabe o que vai acontecer? Nós vamos verificar esses indivíduos transformando a matéria inorgânica em matéria orgânica, beleza? Só que para fazer essa transformação é necessário ter o quê? Uma energia. Se essa energia aqui for proveniente da luz, né, eu tenho a fotossíntese. Se essa energia for proveniente de uma oxidação inorgânica, né, você terá uma brincadeira chamada de quimiossíntese, que apenas algumas bactérias e alguns fungos fazem. Olha, a grande expressão autotrófica no ecossistema é a fotossíntese, beleza? Então, olha só, galera, quem é autotrófico produz o próprio alimento. Quem não é autotrófico, quem não produz o próprio alimento, é um heterotrófico, correto? Olha, para você não esquecer, lembrar sempre, a fotossíntese ela tem uma equação geral. Essa equação geral vale a pena você sempre observar. 12 moléculas de água reage com 6 moléculas de CO2, né? Você vai verificar isso aqui acontecendo à base de uma energia luminosa. Aí você terá a formação inicial de C6H12O6, como a gente sempre coloca, né? Mais o quê? 6 moléculas de água, mais 6 moléculas de quê? De oxigênio. Então, repare só, galera. Eu vou pegar a molécula inorgânica, vou montar a molécula orgânica. Mas essa é a fotossíntese que você está acostumado a lembrar. Eu tenho que dizer o seguinte a você. Galerinha, na verdade, o vegetal pega a água e pega o CO2. E com esta água e esse CO2, quando ele faz fotossíntese, olha só, ele passa a ter à disposição carbono, hidrogênio e oxigênio. Existem reações secundárias, né, que permitem a montagem de glicídios, tal como a molécula de glicose, mas também permite a montagem de lipídios. Opa, lipídios são ésteres, tem carbono, hidrogênio, oxigênio. Deu para entender? A molécula de água e de CO2 são fornecedoras de elementos que vão reagir para montar essas estruturas orgânicas. Agora, eu tenho que lembrar os senhores e as senhoritas, né, que os sais minerais também são absorvidos, né? Então, por exemplo, nitrato, sulfato, fósforo, cálcio, magnésio, né? Esses sais entram. Esses sais participam de outras reações que geralmente a gente não vê, né? Você somente entende. E aí, sabe o que acontece? Você passa a ter dentro do vegetal carbono, hidrogênio, oxigênio, mas também passa a ter, sabe o que, ó? Nitrogênio, enxofre, fosfato. E assim vai. Olha, gente, reações acontecem
E sabe o que eu posso verificar? A montagem de ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos são formados por unidadezinhas chamadas de nucleotídeos. Pessoal, lembra que o nucleotídeo tem um radical fosfato ligado a uma pentose, ligado a uma base nitrogenada. Olha, eu posso verificar a formação de proteínas que apresentam aminoácidos. Tem radical amina, tem que ter nitrogênio, certo? Olha, o que mais? Eu vou verificar a formação também de algumas vitaminas. Então, olha só, galera. Na verdade, quando eu vejo um indivíduo que é autotrófico, ele não produz apenas a molécula de glicose. Ele produz toda a matéria orgânica necessária para a manutenção do seu metabolismo, da sua estrutura bioquímica, da sua fisiologia, né? E aí, galera, o que acontece com o indivíduo que é heterotrófico? Olha, por não produzir o próprio alimento, o que ele deve fazer? Ele deve simplesmente consumir, né? Ele deve, a princípio, consumir. Olha, eu sou um indivíduo heterotrófico, preciso de glicose, mas eu não sei produzir. Então, o que eu faço? Eu pego de alguém que já tenha, né? Eu pego de alguém que já tenha. Esse alguém pode saber ou não produzir esse próprio alimento. Se eu comer, por exemplo, batata, eu vou estar comendo um indivíduo autotrófico, eu vou estar ganhando matéria orgânica, né? Se eu comer um indivíduo que comeu a batata, eu vou também comer porque ele faz parte dessa sequência, que é chamada de quê? Cadeia trófica. Deu para entender? Isso é a forma de nutrição. Vamos entender a cadeia e a teia alimentar agora.